Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes aqui no Instagram. Lembrando que esse vídeo estará disponível somente na minha plataforma do Instagram. Certo? Vamos a mais um desgraçamento mental? Vamos! Por quê? Porque nós somos brasileiros. E é aquela coisa, pro brasileiro não tem descanso nunca. Nunca. Estamos matando um leão a cada dia. Já faz uns aninhos aí, não é mesmo? Então vamos lá, gente. O assunto que eu vim conversar com vocês, ele é um assunto sério, complexo, difícil, gera polêmica, né? Causa afetividades, aflora as afetividades, mas que é muito importante a gente conversar. É uma notícia que já faz um tempinho que saiu, eu escolhi não conversar a princípio exatamente por conta dessa complexidade do assunto, eu precisava pensar, elaborar melhor o que eu iria falar pra vocês, pra não falar bobagem e também pra não falar uma opinião vazia. Então, o que eu vim conversar com vocês hoje? Vocês podem procurar essa notícia aí na internet de vocês vão achar rapidamente. Leia a manchete com calma, tá? Leia, compare com outros portais, não se apegue somente a um portal em específico, mas é importante que vocês façam essa decupagem, tá? Essas escolhas, certo? Então vamos lá. Vou ler para vocês a chamada e aí a gente começa a conversar. Câmara Legislativa aprova projeto que proíbe nudez em exposições culturais públicas no Distrito Federal. Performances, fotografias e pinturas que expõem ato sexual podem ser vetados sob pena de R$5.000. Texto segue para análise em segundo turno. Saiba como votou cada deputado. Complexo, complicado. Vamos lá, vamos começar do começo. A nudez, né? A nudez na arte sempre teve. Tem nem o que falar. Esse é o primeiro tópico, assim, do que eu vim falar. Assim, a nudez na arte sempre existiu, gente. Sempre existiu nudez na arte. O nu sempre foi retratado, principalmente, assim, o nu feminino. E aqui eu tô fazendo, gente, importante ressaltar, o meu lugar de fala, assim, digamos assim, é sobre essa arte europeia, ocidental, feita por pessoas brancas, etc. Que é a que eu mais estudei, que eu mais entrei em contato, que eu mais tenho propriedade para falar para vocês, tá? África, Ásia, América, Oceania são outros 500, tá? São outras questões, outros modos de produzir, distribuir arte, enfim. Mas na Europa, digamos assim, ou na arte ocidental, o nu sempre foi retratado, gente. De diversas formas, por diferentes artistas, diferentes estilos. Como eu disse, principalmente o nu feminino, né? As mulheres sempre foram muito mais pintadas do que pintoras. E o erotismo, o erótico, né, também existe na arte, sempre existiu. Nos filmes que a gente assiste, nas séries que a gente tanto gosta, existe esse erótico, tá? E é bom a gente ressaltar uma diferença entre erótico e pornô, tá? O erotismo é essa tensão sexual entre os corpos, que às vezes é retratado num filme, numa imagem, etc. Eu trouxe para vocês um exemplo do erotismo retratado numa imagem, tá? Tem um quadro que chama O Balanço, que é de um movimento chamado Rococó, um movimento ali um pouquinho antigo. E aí tem um quadro, é um quadro muito famoso, inclusive, acho que vocês jogarem vocês provavelmente já devem ter visto, talvez por nome vocês não se lembrem. Chama O Balanço, do Jean Honoré. Esse quadro, ele é um quadro muito bonito visualmente, eu particularmente gosto muito da luz e sombra que o artista usa nessa imagem. A árvore também é muito bonita, o mato, né, um matão que tem ali retratado, também é muito bonito. E aí, a gente tem uma moça num balanço. Aí você fala, que inocente, não é mesmo? Uma moçoila, olha que coisa. No balanço, não há nada demais, né? Coisa singela. Mas então... Só que assim, tem outras pessoas no quadro, não tem só a moça, não. E aí você tem um outro personagem que tá numa diagonal, assim, de composição do quadro, que é um personagem homem, etc. E ele cria uma tensão sexual com ela, só que é sutil e visualmente é poético, assim. Então, o artista, ele consegue fazer desse erotismo algo muito... Você tem que ler nas entrelinhas esse erotismo, sabe?
Mas nem sempre o erotismo assim, sutil, né? Às vezes o erotismo é mais explícito. Tá? Esse é um exemplo que eu quis trazer para vocês, para trazer um exemplo histórico, tá? Pra gente não pensar que essa questão do sexo e do erótico na arte é coisa dos contemporâneos, que não há mais moral, aquele velho papo de gente cafona que acha que o mundo antigamente era melhor do que o mundo agora, né? Então esse é um quadro bem antigo. Vamos lá. Nu sempre foi retratado, o erótico também. E, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui, especificamente, a gente entra naquele velho debate daquilo que pode ser mostrado e aquilo que não pode ser mostrado. Usando uma palavrinha melhor empregada para isso, nós estamos falando do decoro, né? Digamos assim, do decoro. Vamos refletir junto. O que te agride quando você assiste, por exemplo, quando você assiste um filme, vamos pensar em cinema. Muita gente, por exemplo, argumentou que o último filme do Coringa, o Coringa, onde atuou Joaquin Phoenix, que ganhou um Oscar, etc., é um filme muito violento. Eu já assisti esse filme, mais de uma vez, inclusive, e eu não acho esse filme, por exemplo, tão violento quanto outros filmes que eu já assisti. Então aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é aquilo que nos agride visualmente está relacionado à nossa subjetividade, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Perpassa uma subjetividade, aquilo que a gente se sente confortável ou não para ver, para experienciar como arte. Mas existe algo que é maior, existem comportamentos de época, comportamentos históricos, né? O famoso decoro, como eu disse. Pensa, por exemplo, na tragédia grega. A tragédia grega, gente, era um grande evento da Grécia clássica. A polis, né, a cidade inteira estava lá presente para assistir. Eram feitos concursos. Então, era um evento importante para a cidade, para o homem grego. E existia um decoro de época que se entendia que determinado tipo de cena não poderia ser mostrado no palco. Então, se vocês pegarem uma tragédia grega para ler, que é um trabalho árduo, inclusive, existem edições bilíngues, se você quiser ser fino e estudar grego clássico, mas assim, brincadeiras à parte, você pode pegar um texto de alguma tragédia grega que te interesse, através da sinopse, você vai perceber que existem diálogos longuíssimos de personagens falando, né, sobre alguma coisa que aconteceu. Aí você pensa, né, nós, contemporâneos, podemos parar para pensar, nossa, por que isso não é só encenado? Porque não podia, porque o decoro da época entendia que isso não era interessante ser mostrado, né? Tanto que essa questão do sexo, do baixo, daquilo que é baixo, foi muito relacionado historicamente à comédia. A comédia, no Ocidente, na história da Europa, ela sempre foi meio que vista de uma forma pejorativa, exatamente porque aquilo que é boa arte está relacionado ao nobre, aquilo que eleva o espírito, certo? Se a gente está falando de sexo, isso não eleva o espírito, né? Então isso também está muito relacionado com o cômico. Mas, como eu ia dizendo, na tragédia grega você tem essa questão desse decoro de que não se mostrava, simplesmente não se mostrava. Então o personagem vai lá e fica lá horas e horas e horas e horas narrando, né, para o público aquilo que aconteceu, tá? O decoro, ele sempre muda ao longo dos tempos e das épocas. E hoje a gente está vendo isso voltar. Só que o problema desses projetos que existem, né, nessas câmaras da vida, né, nessas câmaras legislativas, é que são projetos que é muito perigoso você dar para alguém o poder para uma figura, uma autoridade pública dizer o que pode ou não pode ser mostrado, né? Porque aí começa com nudez, começa com um suposto sexo sendo mostrado. E aí a gente vai ter outros episódios do Queer Museum, de novo. Entende o que eu quero dizer? Por trás disso, gente, há um projeto de sociedade, por trás desses projetos públicos, né? Desse daqui, que eu tô dizendo pra vocês, há um projeto de sociedade, é um projeto de poder. E para além disso, vamos parar para pensar. Proibição de nudez, né? Taxação de livro. E
Mais uma notícia que surgiu esses dias, né? Que o governo mandou retirar obra clássica dos orixás do Palácio do Planalto. Então, assim, pega essas 3 coisas. Essas coisas não são coincidências, porque não há coincidência na política. Não há coincidência quando se trata de poder. E aí, o que acontece? Isso não é só uma discussão saudável, sabe? Assim, do tipo, nossa, achei esse filme muito violento, não precisava, podia ter sido feito de outra forma. Porque isso é importante, isso é criticidade. O público tá reagindo àquilo que vê. E isso é muito importante, sim. Mas isso não é esse decoro saudável, sabe? Isso não é, gente. A gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, que isso cheira a uma coisa mais velha que Coca-Cola, mais velha que a Bíblia. Coca-Cola foi um péssimo exemplo, né? Não sei porque eu falei Coca-Cola. Enfim, que é a famosinha censura. E aí a gente passa da censura para repressão, por cerceamento, por controle. Né? Vamos controlar o que os artistas produzem. E é muito fácil atacar artista no Brasil, gente. É muito fácil. Porque nós somos uma classe desarticulada, somos, assim, maioria vive em condições econômicas não muito favoráveis. Então, assim, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. E o que a gente puder fazer, pressionar, divulgar, falar, encher o saco alheio, a gente enche o saco. Pra finalizar esse vídeo, gente, eu vim recomendar pra vocês esse livro. Já tá aqui na minha timeline, tá? É um livro de um amigo, inclusive, preciso devolver, que é Censura, Repressão e Resistência no Teatro Brasileiro. Como vocês podem ver, é um livro fininho, tá? Tem menos de 200 páginas. A primeira parte desse livro, gente, vai falar sobre um pouco da história da censura no Brasil, tá? Pra vocês se situarem, né? Censura não foi um mérito, muito entre aspas, né? Um mérito da ditadura civil-militar brasileira. A censura sempre existiu no Brasil, tá? E depois, na segunda parte, nós vamos ter entrevistas com pessoas do teatro falando sobre a perseguição aos artistas na época da ditadura militar. Então esse é um livrinho fácil de ler, tá? Não tem academiquez, qualquer pessoa pode ler, uma pessoa leiga também pode ler. E é importante pra gente pensar essa questão da censura porque ela tá voltando. Ela tá voltando assim, sorrateiramente, entendeu? E aí quando a gente vê, já tomou tudo. Eles já tomaram tudo de novo pra eles. E é isso, gente. Compartilhem se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês acham que esse conteúdo é relevante. Me acompanhem aqui no Instagram e sempre quando sai um videozinho assim, um pouquinho maior, eu posto lá na outra plataforma que não pode ser nomeada, que é a plataforma dos vídeos. Curta, compartilhe, comente e faça espalhar a palavra. Beijo, bye, gente. A gente se vê no próximo vídeo aí que eu fizer, tá bom? Beijo, beijo.